Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do OnPlaycast, o podcast da agência Action Play. E sempre eu digo, com um convidado especial com uma história incrível. Mas antes de chamar o nosso convidado, de fazer as apresentações, a gente tem os nossos recados muito importantes para que você fique conectado no nosso OnPlaycast. O primeiro é inscreva-se no nosso canal no YouTube. Aqui você pode aproveitar todos os episódios, além de também você ativar as notificações para que você possa receber um vídeo novo assim que ele estiver disponível, tá bom? Curta esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, ou até o fim do vídeo, se você tiver algum feedback, coloque nos comentários se você gostou, se você tem algo a contribuir, será muito bem-vindo você participar do nosso podcast, tá bom? Também nós temos as nossas redes sociais. A agência Action Play está no Instagram, então é ag.actionplay. Lá você vê os serviços que a agência faz, os cases, além de os cortes desses episódios aqui do OnPlaycast. Então, se você quer participar, quer mandar um direct, quer curtir, quer compartilhar, vai lá no nosso Instagram e também no nosso Facebook. O Facebook também da agência Action Play é o ag.actionplay. Lá tem conteúdos específicos para o Facebook, além de estar na íntegra esse vídeo aqui para que você possa assistir e compartilhar com seus amigos. E hoje eu não posso deixar de falar do nosso parceiro desse episódio, grande parceiro que está com a gente há um bom tempo aqui na agência Action Play, que é a BIS Proteção Veicular. A BIS é uma associação de proteção veicular que protege o seu veículo contra roubo, furto, colisões, fenômenos naturais. Então, se você tem um patrimônio que conquistou, lutou para ter aquele veículo, você precisa proteger. Conheça a BIS Proteção Veicular. E para conhecer, você vai lá no site www.abis.org.br. Lá tem um formulário para você preencher com as informações suas, os dados do seu veículo, para que o consultor possa entrar em contato com você, tirar todas as dúvidas. Tem muito benefício. O mais importante é que você vai proteger o seu veículo contra esses probleminhas que acontecem aí. Pode ser um roubo, pode ser um furto, pode ser um problema no carro, e eles têm assistência 24 horas. Então, dado esse recado, é muito importante você conhecer a BIS. Beleza? A BIS, muito obrigado por estar com a gente e participar desse episódio. E agora eu tenho um convite especial também, para você que tem um negócio, para você que tem um produto, oferece um serviço, você pode ser um parceiro aqui do nosso episódio. E como que você faz isso? Você pode chamar aqui nesse WhatsApp aqui, e nossa equipe vai entrar em contato e explicar como que funciona. A gente pega as informações, compartilha, e é muito importante para que as pessoas possam conhecer o teu negócio. Então, se você quiser ser parceiro aqui do nosso OnPlaycast, chame aqui nesse WhatsApp, tá bom? Bom, pessoal, então, hoje, nosso grande amigo e convidado, depois de dado esses recadinhos aqui, o Alexandre Kiss, eu vou falar um pouquinho do currículo dele antes de chamar ele aqui para que vocês possam entender um pouquinho da experiência que é do nosso convidado, tá bom? O Alexandre é um dos maiores especialistas em Photoshop da América Latina e também é diretor do grupo PhotoPro. A sua formação técnica é na área de tratamento de imagem. Desde 2004, o Alexandre e sua equipe organizam o Photoshop Conference, um dos maiores e importantes eventos de Photoshop da América Latina. Tá bom? Então, se você quer saber mais de Photoshop, fica aqui com a gente, aprender um pouquinho de imagem, de criatividade, com o nosso convidado de hoje. Então, com vocês, nosso querido amigo Alexandre Kiss. Fala, Daniel, tudo bem? Um imenso prazer estar com você aqui hoje, nessa iniciativa da Action Play. E, claro, com todos vocês que estão nos acompanhando, né? Para um bate-papo descontraído, que envolve imagens, que envolve criatividade. Então, acho que tem muita coisa boa acontecendo a partir de agora. Então, cola com a gente que está só começando. Valeu, garoto. Ale, é o seguinte, eu fiz uma breve apresentação falando um pouquinho sobre você, mas eu quero que você fique à vontade para falar mais. Posso ter esquecido alguma coisa, mas fala um pouquinho de você e aí eu vou te jogando algumas perguntas aí nesse bate-papo. Perfeito, vamos nessa então. Eu gosto de falar que assim,
A princípio, eu sou um grande apaixonado, né, por criatividade, por imagens, e o Photoshop acaba sendo um tremendo alicerce dentro desse fluxo como um todo. Afinal de contas, é através dele que eu dou asas à criatividade ou transformo, né, aquilo que é uma ideia até então em imagens. E dentro desse processo, pensando até de onde veio, tem uma mistura que junta um pouquinho do meu pai e um pouquinho da minha mãe, né, como todas as pessoas, mas nesse caso até é inspiração. Meu pai trabalhava numa área de artes gráficas, que ele teve um estúdio de fotolito, que veio se transformando, e dentro do processo de desktop publishing, que foi justamente a digitalização, chegou o primeiro Mac. Dentro desse Mac, na época, Aldus PageMaker, Adobe Photoshop na sua primeira versão. Agora imagina, uma criança que vê o Photoshop, tem acesso a esse conteúdo, acaba se transformando e é extremamente mágico. Se eu fizer um comparativo com o que acontece hoje, a gente pode até pensar da seguinte forma: imagina entregar um celular, um tablet para uma criança. Nossa, ela começa a digerir aquilo e absorver de uma forma muito fácil. Foi o que aconteceu comigo nesse primeiro momento. Então, meu pai já trabalhava com artes gráficas, veio o processo de digitalização e eu comecei a curtir isso. Já pelo lado da minha mãe sempre foi professora. Então, tem essa paixão por ensinar, por compartilhar conhecimento, e isso vem agregando cada vez mais força dentro da minha vida. Portanto, quando a gente junta as duas sementes, eu tenho uma pessoa extremamente apaixonada, ou sou uma pessoa extremamente apaixonada por ensinar, por compartilhar conhecimento, por estar agregando na vida das pessoas, e o meu foco, falar sobre criatividade, falar sobre imagens, que vem dessa parte, já de da área gráfica, que, né, começou junto com meu pai. Então, essa é a história, acho que misturando essas duas coisas, esse é o fluxo que a gente tem hoje. Então foi a fórmula ideal aqui, ó. Juntou um pouquinho ali, ó, os dois ingredientes aí e criou esse professor fantástico aí. E realmente, a sua didática é realmente para o Photoshop, que tem muita função. Então, quem olha o Photoshop assim, na primeira cara, fala assim, cara, tem muita coisa aqui. E É, tem pode muito. até ser assustador, né? Quando a gente olha menus, camadas, painéis, aquela coisa toda, mas de repente a gente vai ganhando intimidade com o aplicativo, confiança, e depois que entra, né, aquele gostinho, né, é picado pela criatividade, pelas imagens, a gente não para nunca mais. E é justamente isso ali. Antes de falar da ferramenta, que ela é muito Aham. importante para a gente poder explorar a nossa criatividade, também tem uma experiência muito legal com o Photoshop. Mas vem esse processo da criatividade, ali um pouco da infância, desses estímulos. O que, além dessa experiência com seu pai, com sua mãe, assim, o que te estimulou mais a saber que seria essa a ferramenta ou seria esse caminho da criatividade? Se teve algum estímulo, seja na escola, seja realmente na família, que te ajudou a criar mais esse senso criativo? Eu acho que a própria história do meu pai foi muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em artes gráficas, ele sempre esteve envolvido conversando, por exemplo, com fotógrafos, com designers, porque era a construção de revistas, que era o que ele fazia na parte de produção. Uhum. Revistas, catálogos, folders. Então eu já tive essa conexão muito fácil, né? Então acho que isso me chamou sempre muito a atenção. Daí, conforme a gente vai crescendo, vai absorvendo essas informações, o que acontece? Eu tive a oportunidade de ter o Photoshop, então computador, Photoshop, poder brincar. Me lembro até hoje de uma história maluca, assim, foi meu pai comprou, né? Aquele kit tradicional, que era um computador, vinha Photoshop, PageMaker e uma impressora laser, que na época a gente podia fazer o fotolito e ou tinha o laser film, não sei quantos de vocês conhecem, mas nada mais é do que era uma matriz sendo Uhum. feita em cima de um papel, praticamente um vegetal, só que ele tinha uma estrutura muito diferente, que era o que a gente chamava de filme para laser. Então era um Entendi. poliéster, onde a gente imprimia e já fazia essa matriz. E Uhum. daí eu me lembro que assim, eu fui fazer um trabalho na escola, numa época onde o auge era uma impressora matricial até então, né? E daí eu entreguei um trabalho impresso com impressora laser, tudo bonitinho. E daí, quando chega a nota do trabalho, para minha surpresa, eu tirei zero, né? Aí eu falei, peraí, mas como assim tirar zero? Sabe? Mó Ficou trabalho. confundido, eu usei PageMaker para diagramar, scanner para capturar as imagens, fiz todo o processo. E daí a professora virou para mim e falou, não, se eu quisesse que você xerocasse algo, ou copiasse alguma coisa, eu mesmo teria feito. Aqui é um Ia. trabalho para fazer.
Eu falei, não, mas eu fiz realmente, porque até então a gente só tinha esse nível de qualidade nas copiadoras. Uhum. Então, para ela, o que que eu fiz? Eu peguei um livro, coloquei na copiadora, apertei um botão e entreguei o trabalho. Daí eu me lembro que meu pai teve que ir até a escola, falou, olha, a gente trabalha realmente no segmento e tudo mais. E ele realmente fez, ele diagramou, tá tudo certinho. Daí sim, ela reconsiderou o trabalho, tirei a nota adequada, tudo certinho e deu certo. E daí com isso eu comecei a me apaixonar, entrar dentro do Photoshop, entender um pouco mais e entender também que o Photoshop estava muito relacionado à fotografia. E Uhum. já era algo que eu gostava, mas eu falei, peraí, eu preciso estudar um pouquinho mais. E daí comecei a entender os fundamentos de fotografia. E daí com isso me apaixonar ainda mais. E Uhum. uma coisa que eu gosto muito de falar dentro desse fluxo como um todo, e até a gente pensando, o Photoshop nada mais é do que uma ferramenta. Ele é um alicerce. E Isso. que ele pode atender tantas pessoas diferentes. Por exemplo, um designer hoje, ele pode fazer a interface de um aplicativo dentro do Photoshop, sem ao menos usar uma imagem, e só Uhum. fazendo as composições de formas, cores, profundidades e tudo mais. A gente tem hoje o tratamento da imagem sendo colocada, por exemplo, para as mídias. Vamos pensar no jornalismo. Às vezes eu fotografei um momento super importante, mas a minha máquina não estava na melhor configuração. E às vezes aconteceu rápido, pode ser uma manifestação, alguma coisa assim, você estava numa posição ruim de luz, Sim. mas o fato que estava acontecendo era extremamente rico, né? E eu não ia ter como falar para o pessoal, ó, para a manifestação agora, eu só vou arrumar a câmera e daí a gente continua e está tudo bem. Então o jornalismo ele tem essa dinâmica, essa velocidade, e o Photoshop nesse momento é usado para trazer uma realidade melhor para a foto, mas tecnicamente. Por exemplo, eu não posso pegar e falar assim, ah, vou pegar a caneca do Alê e vou trocar aqui, vou colocar uma outra foto, por exemplo, vou colocar a agência Play aqui. Aham. No Photoshop eu poderia fazer isso, na publicidade está tudo bem, mas se a gente for falar do jornalismo, eu não posso alterar a informação presente, porque ali Fato. ela está contando uma história, é um fato, é um documento. Uhum. Né? Então, o Photoshop também tem essa aplicação maravilhosa, né? Onde a gente pega elementos ou fotos ou materiais que têm um valor muito grande, mas que tecnicamente não tem toda a estrutura necessária. Conseguimos ajustar. Daí a gente vai para o lado da publicidade, onde a gente consegue ver essas fusões maravilhosas que a gente vê hoje, né? Por exemplo, que nem a gente pode materializar até um slogan aqui, a Red Bull te dá asas. Sim. Pô, imagina eu pegar um Red Bull, fazer uma brincadeira super bonita com alguém voando com a latinha de Red Bull e tudo mais. Então, o Photoshop permite também materializar isso. Então, quando a gente fala desse fluxo como um todo, e daí até pensando nessa essência que você falou, eu entendi a ferramenta, mas a ferramenta começou a me provocar por outros lados, que é entender mais sobre composição, entender mais sobre imagens, entender mais sobre design. E uma vez que a gente tem esses fundamentos claros, é onde a regra do jogo muda. Com Porque certeza. daí você, com uma boa ferramenta e tendo bons fundamentos, faz com que Isso. tudo seja diferente. É que nem a gente vê hoje, inteligência artificial chegando no mercado, processos de automação. Porém, se não tiver alguém competente para pedir e orquestrar as informações, talvez isso nada aconteça. E talvez você também não consiga se diferenciar, que é outra Isso. parte que eu bato muito a pena. Porque assim, é mais ou menos no Photoshop. Qualquer pessoa hoje pode pegar uma imagem, fazer um patch e recortar, por exemplo, a minha foto e falar, eu queria pegar agora e colocar um cenário diferente atrás, o Ale vai para a praia. Uhum. Isso qualquer pessoa vai fazer. Mas e a luz que está batendo no Ale agora e a luz que está na praia? Será que essa ambientação está certinha? Então, aonde entra isso? Percepção, olhar, conhecimento, ou seja, essa bagagem toda que é extremamente importante e que vai diferenciar um profissional do outro. Sim, e o que você falou, o alicerce que a ferramenta é, mas o alicerce do fundamento do conceito é Uhum, essencial justamente para ter essa propriedade que não se altera quanto à velocidade do próprio software, que ele requer atualizações, requer inovações, mas conceitos de luz, eles são primordiais, né, Lê? Como que é esse conceito um exatamente. pouco para explicar que são coisas que não se mudam e se adaptam? Uhum, porque eles são fundamentos. É Isso. como falar de 3D. Ah, eu quero fazer o 3D de uma caneca. Tudo bem, mas que tipo de luz você quer ter?
Você quer uma luz mais pontual, você quer uma luz mais difusa, ela vai entrar 45 graus, vai ser contraluz. Então, ou seja, a forma você pode fazer, mas o charme da luz, você tem que conhecer um pouco dessa percepção para poder começar a contar a sua história. Então, eu acho que fundamento é extremamente importante. É como a gente vê, por exemplo, em design, a mesma coisa. Por exemplo, falando do fluxo da agência, né? Então, a gente tem lá um diretor de arte trabalhando. Poxa, ele tem que ter informações. Daí você fala, peraí, mas de onde vêm essas informações? Ah, ela vem do atendimento. Tá, Isso. agora, para o atendimento poder fazer uma boa conversa com o cliente, será que ele tem um bom briefing? Será que ele tem um bom roteiro? Porque quando a gente começa a conversar com o atendimento, se ele não souber colher essas informações de forma coerente, talvez a hora que chegue no criativo, ele vai criar algo que não condiz e não faça a ligação perfeita. Exatamente. Por isso a importância de a gente ter todos esses alicerces. E trazendo até para o nosso mundo, por exemplo, hoje eu venho acompanhando uma galera numa mentoria super legal que a gente vai fazendo e tal. Eu falo Uhum. assim, quantos de vocês hoje sabem fazer um bom briefing? Vocês têm um esquema de um bom briefing, até para a gente poder criar essa imagem. Então, esse briefing tem que conter qual é a necessidade do cliente. Eu posso ter hoje uma necessidade que seja branding ou engajamento, mostrar autoridade. Eu posso ter uma necessidade que seja a venda direta. Então, pode ver, já muda e automaticamente a estrutura da peça que está por trás vai mudar, Isso. ou a construção da imagem. Eu posso ter uma construção que eu falo assim, tá, qual é o tom que você quer colocar? Que é justamente assim, não, eu quero colocar um tom descontraído, a gente vai fazer uma piadinha no meio e tal. Ou eu posso ter algo mostrando autoridade. Então, nesse momento, a minha postura já muda, a posição que eu coloco, a luz tem que ser mais dura, as roupas definidas também. Então, notem que, assim, todas essas informações são importantes antes da gente começar o projeto, Exatamente. né? E a partir daí a gente faz essa construção, o que para mim é muito mágico. E eu venho desenvolvendo e entendendo isso, compartilhando isso no conference, compartilhando em palestras, em bate-papos, para que as pessoas entendam. Ferramenta é maravilhoso, mas dominar a ferramenta e ter conhecimento faz com que você seja diferenciado. E é Sim. esse diferencial que vai fazer com que você ganhe projeção, que vai fazer com que você alcance muitas vezes o sucesso. Então a gente vai juntando todas as etapas. E uma coisa interessante, Ale, é que hoje tem muito conteúdo. A gente tá numa Nossa, era da informação que tem muita coisa na internet. Então, assim, eu quero eu quero fazer um bolo. Você vai lá, tem várias formas de fazer o bolo uhum, e os ingredientes estão lá, mas a forma. O Photoshop tem esses recursos. Tem gente que vai para o mesmo objetivo, mas por caminhos às vezes diferentes na diferentes. plataforma. Só que para você, que é um baita professor, já passou por muita experiência, existe algum caminho inicial para a pessoa se identificar se realmente é isso? Alguma dica que você possa passar para essa pessoa não ficar apenas na ferramenta? Você já passou todo o fundamento, que é importante, Exato. mas quais seriam os primeiros passos para a pessoa se identificar com a tua experiência? Coisas que você passou que você falaria assim, ó, passa por isso, vai alcançando isso para que você não se frustre, principalmente para uma geração que ela é muito prática, ela quer fazer tudo agora, Uhum, apertar e já sair pronto. E não é assim, você já tem exatamente. uma. Então compartilha para a gente um pouquinho dessa maturidade, É. experiência. Eu acho que a primeira coisa é ter bons mentores. Escolher, saber fazer boas escolhas. Então, por exemplo, Uhum, quando a gente vai escolher alguém, eu não posso escolher pela quantidade de likes. Até porque eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje nesse podcast uhum, trabalhamos no mercado publicitário ou temos algum relacionamento dentro desse mercado, certo? sim, A gente sabe que comprar seguidor é a coisa mais fácil que tem no mundo e hoje super barata. uhum, Então, se eu quiser ter muitos seguidores, de uma forma muito ágil e fácil, eu posso ter isso. Então, esse é um conceito que hoje, ele, na minha opinião, está arriscado. Não sim. é por aí. Então, a gente vai pela base. Essa pessoa explica bem? Os fundamentos são claros e coerentes? Agora, vamos analisar a história dessa pessoa. Como é que ela vem se desenvolvendo no mercado? Como é que é reconhecido? Quais são os comentários que eu tenho sobre eles? Então, já entra numa camada abaixo, que a primeira camada é, não, quem é a pessoa se tem seguidores? A segunda é, mas tem conteúdo e ele é relevante? Essa seria uma parte. Um outro cuidado que eu acho que é extremamente importante é a sobrecarga de informação ou a overdose que a gente tem, porque como é muito fácil, eu posso ter 10, 20, 30 explicações do mesmo processo.
O que eu normalmente faço é o quê? Eu começo a reduzir isso e falar assim, peraí, qual é a pessoa que tem criado um processo que tem uma cadência boa e tem me ajudado nessa parte? E daí eu me aprofundo mais em cima dessa pessoa. Claro, não fico perdido e vou analisando algumas outras coisas, mas o foco do estudo está justamente ali nesse ponto. E colocar em prática. Que é Uhum. essa outra parte que eu vejo que essa nova geração não vem praticando tanto. Então ela acaba ficando mais generalista, do tipo, ah, eu vi que tal pessoa fez isso, depois eu vi que o Daniel fez aquilo, e daí eu vi que aquele outro fez isso, não sei o quê. E daí quando eu pergunto para vocês, o que você fez? Não tem. Daí às vezes a pessoa fica, é, ou assim, ah, eu vi que o Ale fez isso, mas eu também podia fazer. Sim, mas você fez? Colocou em prática? Como é que entra a atitude? Porque a gente está falando hoje de conhecimento, que é extremamente importante, que ele é fundamental, é um dos alicerces. Daí a gente fala de habilidade, que é fazer o quê? Pegar esse conhecimento e começar a digerir, colocar ele em prática e testar para ver assim, ah, eu vou ter uma habilidade para usar o Photoshop, para fazer um recorte, para fazer uma combinação e tudo mais. E por último, atitude. Você criou alguma imagem? Você fez algum projeto? Você desenvolveu algo que tem o seu DNA dentro do processo? Então, quando a gente começa a juntar isso, começa a fazer diferença. Isso. E uma das dicas que eu acho que talvez até somando tudo isso, que é uma coisa que eu tenho gostado muito e eu tenho algumas vezes colocado em prática e é uma coisa que vai ficar cada vez mais latente na minha vida, é coloque micrometas ou micromissões, do tipo assim, se você nunca fez uma fusão e você quer trabalhar com Photoshop, faça a sua primeira fusão, mas coloque uma data do tipo, olha, eu tenho 15 dias, eu tenho um mês para entregar isso, mas cumpra essa data. Porque você já vai começar a se acostumar com as coisas que acontecem no mercado. Com E quando certeza. alguém pedir alguma coisa para você, não tem como você falar, então, ontem choveu, e daí eu acabei não fazendo a imagem. Cara, não tem sentido isso, porque o Uhum. cliente não quer saber se choveu ou se não choveu, se você acordou feliz ou triste, se você dormiu mal por algum motivo, se seu time ganhou ou perdeu. O cliente Exato. Se não tá com precisa. inspiração, ah, não tô inspirado hoje. Exatamente. Então, ou seja, existem técnicas para tudo. Então, é importante entregar. Então, seja na parte de imagens, seja, por exemplo, você faz atendimento para uma empresa, legal. O que mais eu posso conhecer sobre o meu cliente? O quanto eu conheço sobre a minha empresa para poder apresentar ela corretamente para o meu cliente e dar todo o embasamento e a segurança que ele precisa de estar junto comigo? O quanto que eu conheço do fluxo de trabalho envolvido para que ele saiba exatamente quais são as etapas de produção e o tempo que isso leva? Então, quando a Entendi. gente começa a colocar isso em prática, faz a diferença. Então, a micrometa é, ah, eu vou fazer uma imagem daqui tanto tempo. Ah, eu vou conhecer mais sobre um processo no decorrer da semana. Se a gente começar a fazer isso, a gente tira essa questão da primeira manchete. Olha, que legal, o recorte de cabelo hoje é mais automático no Photoshop, mas assim, É. eu sei as 3 ferramentas mais importantes de recorte, como cada uma se comporta. E quando eu coloquei em prática, eu descobri que na imagem 1 a primeira deu certo, mas na segunda a outra já foi um resultado mais interessante. Isso é verdade. Que legal, tá vendo, pessoal? É aula. O Ale fala, para quem é da área da produção de imagem, tem alguns conceitos que, se você tiver alguma dúvida, eu já convido para que você entre em contato lá no Instagram do Ale. Eu vou deixar nos comentários aqui para que você veja esse mundo, né? Porque existe um pouco do bate-papo, do dialeto dessas áreas, que nem que ele falou, as ferramentas, e lá você vai entrar nesse mundo. E para você, Ale, uma coisa que eu acredito que muita gente chega para você e fala, Ale, o que você achou disso? O que você acha dessa arte? Porque exige para o iniciante, que é aquela pessoa que, olha, eu não tá bom, não tá legal, eu não vou mostrar o meu trabalho ainda, aquele, quando que tá na hora de, ou vamos acabar o projeto aqui para concluir, porque sempre fica mexendo e nunca termina. Dá um pouquinho dessa dica para o iniciante, para quem está começando, para quem sabe um pouquinho, qual é a dosagem e qual é os percalços aí desse início, eu não estou gostando do que eu estou fazendo. Uhum. Então vamos lá. Primeira coisa é ter uma meta, saber o que você quer fazer. Porque assim, tem gente que fala assim: ah, não estou gostando, mas o que você quer? Ah, eu não sei ainda. Então, mais Uhum. ou menos a gente entra na questão do gato de botas, do Alice no País das Maravilhas, né? Se Sim, você não sabe para onde você está indo, qualquer porta fica... serve, abre e toca o barco. Então, assim, quando você fizer um projeto, tenha em mente, eu estou fazendo uma imagem que tem como objetivo a venda e ela vai ser veiculada em tal lugar. Legal. Ou
que seja um projeto pessoal. Eu vou Isso. apresentar, eu quero fazer um currículo, um material para apresentar e trazer mais trabalhos. Essa é a primeira coisa. Momento de apresentar esse trabalho, a todo momento. Por quê? Você nunca vai estar pronto. Vamos ser sinceros? Somos seres que estamos em evolução. Sempre. Então, o meu trabalho vai ser o melhor. Eu tenho certeza, Daniel, que o próximo podcast que você vai gravar vai ser melhor do que esse que está gravando comigo. Com Por quê? certeza. Porque coisas que vão acontecer aqui, você vai falar, pô, olha, são insights que eu estou pegando, eu estou somando, eu estou evoluindo. Então, eu acredito que nós estamos num processo de evolução constante. Se a gente está em evolução, se eu for esperar o meu melhor trabalho para fazer a apresentação, tá, vai ser o próximo, vai ser amanhã, vai ser daqui a um mês, qual conhecimento, qual técnica, o que você está buscando? Então, eu acho que a primeira coisa é apresente sempre, mas apresente de coração aberto. E é aqui que mora o segredo. Né? Então, por exemplo, quando você fala com alguém, eu acho que aí temos dois lados que são importantes pensando nessa questão do feedback. A primeira é, faz um mapeamento para essa pessoa, do tipo, olha, eu fiz essa imagem para uma campanha desse jeito, que tinha esse objetivo e tudo mais, e gostaria de saber a sua opinião. Porque daí você deu um embasamento, a pessoa sabe o que analisar. Vamos supor que é uma campanha de autoridade e você só falou, dá uma olhada nessa imagem. A pessoa pode falar, nossa, mas está agressivo, né? Não, mas espera aí, era autoridade. Opa, visto pelo lado de autoridade, esse posicionamento que você está buscando condiz com o que você está querendo. Então pode ver que a mesma informação, sem ter um fundamento, pode mudar a direção da análise e assim vai. Então acho que assim, a gente tem essa questão de dar o fundamento. E daí a gente entra no feedback. Feedbacks, vamos pensar assim, eu não vou. Tem gente que fala assim, feedbacks negativos, mas não negativos. Vamos pensar na palavra construtivos. Isso. Que é, eu vou olhar para uma imagem, vou falar, olha, gostei dessa imagem por causa disso, assim, assado. Isso daqui pode melhorar pensando na questão da luz, na ambientação. Então esteja aberto para olhar para a sua imagem com olhos diferentes e aí sim falar, poxa, tudo isso eu podia agregar. Perfeito. E sempre use da seguinte máxima: vai chegar alguma coisa que para você não faz sentido. E tá tudo bem, deixa passar. Não deixa bater e segurar, que às vezes a gente se prende muito fácil na parte não produtiva, no negativo. Isso dói. E quando alguém fala de algo bom, você acaba não pegando do jeito que deveria. Deveria ser o contrário. Quando alguém fala algo bom, você fala, nossa, que bom que eu já acertei isso, vou fazer cada vez melhor. E quando é algo construtivo, você fala, nossa, realmente eu deslizei aqui, também vou fazer muito melhor. É essa a ideia. Então, esse é o feedback que a gente chama de construtivo, quando alguém te dá. Mas você tem que estar aberto. Tem gente que fica assim, mas ele não entende o momento que eu estava na minha vida. Ele não entende que eu tinha um computador ruim. E daí eu tenho uma resposta, é muito triste que eu vou falar. Não, mas é bate-papo, é sincero. Tô nem aí. Porque, assim, esse é o seu caminho, é a sua estratégia, como eu tive que traçar a minha. Então, isso faz parte do jogo, é inerente, é independente. Você não vai estar amanhã num lugar sem ter passado por hoje aqui. Sim. Portanto, apresente o seu trabalho sempre. Essa é a primeira coisa. E esteja aberto para receber todas as informações. E a segunda, que é uma coisa que poucas pessoas fazem, que é mais ou menos assim, e eu acho que esse é rico. Alguém olha para um trabalho que você fez e vai acontecer, vai falar: caramba, esse trabalho ficou bonito, parabéns. Normalmente as pessoas param nisso e já ficam felizes, o que tem que ficar. Sim. Agora, se você devolver e falar assim, mas o que mais te chamou a atenção nesse trabalho? Aí, talvez, você vai descobrir coisas que você vai falar, nossa, que mágico. Porque a pessoa, quando está dando um feedback construtivo, ela sempre fica com um pé atrás para não ser ofensiva, ser mais carinhosa e tudo mais. Mas quando é alguma coisa positiva, você fala de coração, você solta coisa assim. Então, imagina que você tem uma imagem que você começou a desenvolver e criar. E daí, por exemplo, que nem aqui atrás, eu tenho o projeto das pimentas que eu fiz com o Rodrigo de Magalhães. Vamos supor que nem eu, quando fiz o projeto, a gente queria fazer de cores cítricas, interagindo o produto, o tema e tudo mais. Mas daí, quando eu apresentei para alguém, falei, mas o que você mais gostou? Nossa, eu adorei o tipo de luz que você usou nessa imagem, achei que ficou super legal. Daí eu falo, olha que legal, a luz era uma coisa que estava me chamando a atenção, mas
para essa pessoa foi o que pegou. Se foi o que pegou, poxa, então eu tenho essa questão da luz que está indo bem. Às vezes alguém chega e fala assim, olha, eu gostei da proporção, eu gostei do encaixe, eu gostei da composição, eu gostei disso. Então, nesse momento, você vai até descobrir se aquela forma e a mensagem que você pensou, primeiro, é a mesma que a pessoa recebeu, Sim. ou às vezes você vai descobrir que o seu material foi além daquele ponto. Nossa, olha que legal como eu já consegui ultrapassar essa barreira. Então, Que, ó, quando uma dica pro positivo é se alguém falar bem do seu trabalho, poxa, o que mais você gostou no trabalho? Uma perguntinha. Você vai ver que você vai descobrir coisas mágicas. que top, Ale. Tá vendo, pessoal? E é o detalhe ali, e é justamente isso, Ale, que a gente que trabalha nessa parte de produção, você falou do espírito da agência, da rotina, da cobrança do prazo. Agora um pouquinho para o intermediário, essa pessoa que você falou que deu a dica, que está pegando um projeto pessoal, está lapidando, que tem que começar, por mais que seja uma foto, não precisa ser a peça publicitária, trabalhe na foto, se é um nicho que você acha que é interessante, que você gosta, ou não para produção. E aí, ali entra os formatos, que entra um pouquinho na agência, que vai para a internet, que vai para uma revista, que vai para uma animação. E como que você gerencia esse processo da beleza, de encontrar o conceito com a velocidade de produção do mercado? Claro que com as Uhum. ferramentas, mas como que você sabe que é aqui o limite, você tem esse prazo, como que você define isso para que você não recuse a agência, mas você fala assim, às vezes a agência está te cobrando, você precisa dela, mas você quer entregar com qualidade, com a sua assinatura. Explica um pouquinho esse Exatamente. processo. Não, aí eu acho que entra tudo. A gente entra numa análise que começa lá no cliente. Uhum, Peraí, é um cliente que exige muita velocidade, muita automação, muita produção? Ótimo. Esse cliente tem potencial, está pagando por isso, o budget está envolvido? Ou seja, um budget menor, eu vou ter modelos menores, produção melhor, menores. Ah, mas como é que eu consigo resolver isso? O banco de imagens pode ser uma solução. Ou o banco que trabalha até com design. E daí, assim, às vezes eu falo isso e o pessoal fala assim, tá, mas você está indo contra os designers? Não, porque assim, se eu pegar um template pronto e souber explorar esse template, eu vou muito longe. Se sim. eu não tiver uma percepção de designer, eu não sei explorar o template. Essa é a diferença. Então, ou seja, eu quero ter agilidade. Se a agilidade é necessária, como é que eu posso sair e entender as dificuldades? Eu falo que são os pedágios. Nesse caso que você me passou, o primeiro pedágio é prazo. Prazo. Eu tenho que entregar algo dentro de um prazo curto. Se eu tenho dentro de um processo curto, legal. Posso ficar fazendo fusão de imagens? Não dá. Não, não vai dar certo. Então, se eu não posso fazer as fusões, tá, o que eu poderia fazer que impactaria o meu cliente dentro desse universo? Então, daí a gente já começa, opa, eu poderia usar designs com chamadas com textos maiores, eu poderia ter um grupo vetorial, eu poderia ter um conjunto de imagens que poderia me agilizar. Então, daí sim eu vou conseguindo mediar aquilo que é o que eu tenho de prazo, o que eu tenho de material para fazer, dentro de uma estrutura que eu sei que é possível atender. Se a gente entender isso, cara, eu faço uma diferença gigante e daí eu tenho o diferencial. Então, mesmo sendo uma agência de médio porte, mesmo sendo um profissional ainda intermediário, eu vou conseguir me destacar, porque eu não estou mais só olhando para o prazo. E esse é o maior problema das pessoas. As pessoas olham para os problemas, param nos problemas e parece que ficam atraídas, conectadas a ele. Sim. Galera, o problema nada mais é do que uma oportunidade de você achar uma solução. E uma agência de publicidade, ela é isso. O cliente chega para você com inicialmente um briefing. O Uhum. que é o briefing? É a descrição de um problema. Só que ele nunca usou essa palavra briefing de forma bonita assim. Ele chega É. lá falando sobre uma necessidade, que pode ser justamente o quê? Olha, Daniel, eu estou aqui trabalhando e eu queria vender mais o meu produto. Acho que eu cheguei num limite e eu queria estender um pouquinho mais. Daí o Daniel vai começar. Tá, então para quem você vende hoje? Deixa eu entender o primeiro passo. Que muitas vezes ele não falou isso para você, porque ele É. só falou assim: eu quero vender um pouquinho mais. Então a gente vai fazendo aqui. Então eu vou entender aonde ele vende, para onde ele quer vender. Que é aquela coisa. Eu preciso entregar muito material com prazo pequeno. Jóia.
qual é o perfil do cliente, que tipo de material eu posso fazer, como eu posso solucionar isso de forma rápida, quais são as ferramentas que eu tenho hoje disponíveis no mercado. Eu tenho um site de template, eu tenho um site de imagens, eu consigo assinar isso, meu cliente consegue bancar essa estrutura, está dentro do processo, e daí a gente vai fechando os pontos, construir o processo. Então, isso é muito importante, né? Isso dá segurança para quem está trabalhando também. E Uhum. essa segurança que você tem enquanto profissional, ela é transmitida também para o seu cliente. Então, é Fato. importante porque daí a gente tem a cadeia toda. E aí entra isso que você falou, assim, o olhar do bonito, aquele projeto que deu certo, porque foi envolvido todo esse processo. E por mais Uhum. que você tenha o pequeno, o médio, o grande cliente, você pode colocar a escala para cada um, né? Fala assim, ó, o trabalho Exatamente. fica bonito para o pequeno, fica bonito para o médio e para o grande, por quê? Porque vão estar embasados desses conceitos. E também Uhum. entra um pouco dessa defesa do argumento, né, não, Ale? Explicar também para o cliente por que foi feito aquilo, de forma que fique claro também, do jeito que você falou, Uhum. didático, porque o pessoal do criativo, nós que somos da parte técnica, às vezes somos muito ali, colocamos elementos, colocamos ferramentas, e para o mundo do cliente, ele trabalha no segmento de serviço e produto que não tem nada a ver com parte criativa. Como que eu vou traduzir para ele? É o fundamental, é essa forma de É, falar também, né, Ale? A importância de se comunicar. de saber se comunicar. E daí a gente tem uma série de coisas que são importantes colocar no jogo aqui. Eu acho que muito se vive num primeiro momento dentro de uma parte que é um romance, que a Uhum, vida é linda, maravilhosa e dá tudo certo. E muitas vezes não é assim. Por exemplo, uhum, vamos colocar as coisas bem realistas, até com coisas que aconteceram comigo. Eu já tive clientes que falaram assim: olha, eu quero colocar essa foto com esse texto desse jeito. Eu olhava e falava: ah, não vai dar certo. Então o que que eu fiz? Nunca omiti minha opinião. uhum, Olha, eu acho que não vai dar certo por causa disso e sempre dei os argumentos. Aí o cliente virou para mim e falou: tá, mas é o que eu quero, você pode fazer? Daí é uma questão do profissional falar assim: tá, quero ter razão ou ser feliz, isso. né? Então, ou seja, ter razão, eu vou falar, não, eu não vou fazer algo que eu não acredito, porque eu acho que vai ficar feio, isso vai ficar feio no meu portfólio, não sei o quê, mas você está sendo egoísta, você está no eu tenho razão. Ou você pode falar, não, eu vou ser feliz, que é o quê? Falei, ó, eu dei o meu argumento para o cliente, expliquei os porquês, ou seja, a minha ética foi passada, mas ele falou que quer desse jeito. Legal. Isso vai atender? Vai dar certo? Ele vai ficar feliz? Joia. Então ele me contratou, saiu feliz com aquilo que ele queria e estava tudo bem. E daí eu vou colocar a parte da ética, que também é importante ter, e todos nós devemos ter ética. E eu vou dar o um exemplo no meu lado do Photoshop. Eu tive um cliente que uma vez pediu para pegar a foto dele e colocar em Las Vegas. Baba. Nós dois aqui, se a gente falar, vamos mudar o fundo, no StreamYard a gente consegue mudar agora. Consegue. Vamos para Vegas? Puta, a gente coloca, ele isola e coloca a gente. Tudo bem, faço Photoshop também. Daí ele falou, não, porque eu falei para minha esposa que eu ia para Las Vegas, daí eu peguei minha amante e fui para não sei aonde. Eu falei, cara, É para problema. enganar uma pessoa, má índole, não posso fazer o trabalho, agradeço, não quis. Para minha ética, não tá legal. Agora, já fiz muitas capas de revista, já fiz propagandas, por exemplo, para cosméticos, aonde a modelo chegou lá e ela tinha uma espinha. Uhum. Agora imagina, vou vender um creme do Boticário e a modelo chegou com uma espinha. Eu vou parar a produção, vou esperar a espinha sair da cara dela para poder remarcar com produtora, fotógrafo, agência. Ou eu vou usar o Photoshop e tiro a espinha e deixo a pele bonita, vistosa, com a maquiagem. Tá tudo bem. Então, na minha ética, tirar a espinha faz parte do processo, tá tudo Uhum. bem. Não estou enganando ninguém, porque assim, ninguém nasceu com espinha, mas eventualmente todo mundo vem a ter uma espinha um dia ou outro. Sim. Faz parte do jogo. Então, dentro da minha ética, e aqui cada um acho que tem a sua, tá tudo bem. Eu tiro a espinha, deixo o corpinho mais fino ou algo desse jeito. Então, tem muito isso. Existe uma métrica, até reformulando, que 80% dos trabalhos que você vai acabar fazendo não vão para o seu portfólio. Porque muitas vezes você não conseguiu atingir o potencial máximo daquilo que você gostaria, por vários Exatamente. motivos. Limitação financeira. O cliente não tinha a verba que a gente queria. Perfil do cliente, interferência do gosto do cliente,
ou você mesmo tecnicamente não estava preparado àquele ponto de fazer isso. Então, muitas vezes 20%, que é o Pareto, dos trabalhos que você faz, você coloca. Além disso, tem uma outra questão que é a importância do trabalho pessoal. Às vezes eu não consigo mostrar o meu potencial num trabalho de cliente, mas eu posso fazer o meu trabalho. E esse trabalho muitas vezes traz um cliente que ele fala assim: nossa, eu vi um trabalho que você fez tão lindo, queria fazer algo nessa pegada. Poxa, que legal. Então daí eu consegui me conectar com esse cliente. E já aconteceu também desse cliente chegar por causa de um trabalho grande, mas no final acabava pedindo arroz e feijão. Tudo Verdade. bem também. Então, por isso que a gente fala assim, que se eu puder escolher o cliente, ótimo, que bom, é super legal. Mas dependendo do cliente, pode não ser o meu sonho de consumo trabalhar. Mas eu assumi que eu vou atender, vou fazer o meu melhor e eu vou fazer com que ele fique satisfeito com as entregas. Tendo isso em mente, galera, não tem o que dar errado, entendeu? Então, bem-vindo à vida adulta, não é assim que fala? Que nem Isso. os filhos chegando assim, eu tenho um de 20, um que tem 16 e o outro de 15. Às vezes eles falam: papai, mas eu não queria fazer isso. Eu falo: bem-vindo à vida adulta, filhão. Nem tudo que a gente gostaria de fazer, nós podemos fazer. Assim como algumas coisas que eu necessariamente não gostaria, eu preciso fazer. Tá tudo bem, faz parte do jogo. Não, fantástico. Galera, Ale, eu tô impressionado, porque assim, eu fico parado aqui querendo fazer algumas perguntas, mas você tá dando uma aula tão legal que eu fico aqui hipnotizado com a tua forma de expressar. Isso é muito bom aqui pra gente, esse bate-papo. E sempre eu falo aqui, Ale, que o nosso podcast, ele é eclético, então várias pessoas que não é nichada no assunto de marketing, porque somos uma agência de marketing, mas a gente compartilha esse conteúdo para várias pessoas, né? Então, o legal desse podcast é porque a gente quer saber histórias de pessoas especiais, é o caso da sua. Então, se você que é aluno do Ale, então eu fico muito feliz que você também compartilhe um pouco da tua história, porque é importante que você compartilhe e o Ale também está compartilhando as experiências dele para você crescer, tá bom? Então, se você que é não é da área do marketing, na área da fotografia, da comunicação, é também importantíssimo, porque o que ele está explicando adapta em qualquer tipo de área, com certeza, porque é conceito. Ale, eu vou fazer algumas perguntinhas para você, principalmente eu quero saber um pouquinho mais do seu passado ali, um pouquinho da sua experiência com seus filhos também. Então agora eu vou dar só uns recadinhos importantes aqui durante o nosso processo para você beber uma água, para você ficar um pouquinho mais à vontade e eu já volto com essas perguntinhas aqui, tá bom? Combinado. Então vamos lá. Bom, galera, como eu falo, que aula, hein? Tá sendo muito legal essa experiência de aprender mais com um baita professor. Tem essa experiência de vários alunos que passaram e passam por situações do dia a dia, seja na rotina de agência, de empresas de comunicação, mas também realidades da nossa vida. E eu faço um convite especial. Se você está gostando bastante desse conteúdo, inscreva-se nesse canal aqui da agência Action Play, do OnPlaycast, o podcast da agência Action Play. Tá? Deixe o seu feedback lá nos comentários. Olha, gostei, queria saber mais sobre isso. Curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, mais pessoas possam assistir. Pessoas que estão ali com uma dificuldade e vão aprender aqui com a história do Ale. E eu faço outro convite, compartilha, vai lá, pega o link, compartilha com seus amigos, fala assim: olha que legal essa aula aqui, esse bate-papo aqui, bem legal. Outro convite especial que eu faço é: siga o nosso Instagram, o ag.actionplay. Aqui lá no nosso Instagram você vai conhecer os trabalhos que nós já realizamos, né, os cortes desse episódio. Também você pode chamar no direct, tirar alguma dúvida, conhecer algum trabalho, serviço que a agência desenvolve. E para você que está no Facebook, também tem conteúdo exclusivo no Facebook. Você pode assistir na íntegra esse episódio e compartilhar lá também para os seus amigos no Facebook, tá bom? Vamos fazer com que essa comunidade do nosso podcast, o OnPlaycast, cresça e que mais histórias venham aqui, a gente possa aprender com pessoas do nosso dia a dia, pessoas que a gente acaba falando assim: olha, são pessoas que
tem uma história especial para compartilhar para a gente. O detalhe é isso. Então, observe sempre na essência dessas pessoas que estão compartilhando essas histórias, tá bom? Então, faça esse caminho. Se inscreva no nosso canal, siga o nosso Instagram, curta o nosso Facebook lá. E também eu não posso deixar de falar do nosso parceiro desse episódio, que é a ABIS Proteção Veicular. Então, a ABIS é uma associação de proteção veicular que cuida, protege ali do teu bem, do teu veículo, contra roubo, furto, colisão, fenômenos da natureza. Então, se você não quer perder o seu patrimônio, proteja o seu veículo. A ABIS está aqui na cidade de Campinas, mas ela atende a região aqui de Campinas. Então, cidades próximas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Vinhedo, Valinhos. Então, você que é da região de Campinas, tem essa empresa para conhecer. E também ela tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Por mais que ela aqui da região, se você tiver alguma dificuldade em qualquer estado do Brasil, eles vão mandar uma assistência para você 24 horas. E tem mais benefícios. Quer saber mais da ABIS? Faz o seguinte, entra lá no abis.org.br. Lá você vai ter um formulário para preencher lá com seus dados, com o veículo, para que um consultor entre em contato com você, tire todas as suas dúvidas e você proteja o teu patrimônio. É tão difícil você conquistar um patrimônio, você trabalha, rala para ter uma dificuldade, alguém vir roubar ou acontecer algum fenômeno. Então, para que você não perca esse bem, você fique protegido, você precisa conhecer a ABIS, tá bom? Dado esse recado, ABIS, obrigado por você estar com a gente nesse episódio. Vamos voltar aqui com o nosso querido amigo Ale para tirar mais algumas dúvidas. Estamos na reta final. Ale, tá gostando do bate-papo? Tá legal? Adorando. Para mim tá uma delícia. Parabéns. Ah, que legal. A gente tenta fazer aqui tirar algumas dúvidas, mas tem muita história para contar. A gente quer aprender muito e não dá tempo a gente às vezes para conversar. Tem podcast aqui. Eu queria o presencial. Se a gente tiver a oportunidade, a gente está criando um contato aqui para ter um ambiente presencial, para trocar uma ideia, porque aí flui. A gente está aqui no tete a tete. A videochamada é interessante, mas o presencial, o calor humano faz toda a diferença. Que em breve vai ter parte 2 e você já está convidado de antemão, beleza, Ale? Pode contar, faço questão. Então, beleza. Ale, falando um pouquinho aí, você falou dos seus filhos, né, da tua família, compartilhe um pouquinho, né, dessas pessoas que estão à sua volta, que te dão esse suporte ali, se eles também estão envolvidos nessa área, como que é essa relação familiar com um baita professor que muitas vezes está muito mais querido ali com os alunos, vem cobrando e a família fala assim, que hora que eu vou ter o Ale para mim aqui? É complicado, né, cara? É muito louco isso, assim. Primeiro, assim, sou muito feliz, né, porque eu sou casado com a Andréia, é uma pessoa realmente incrível e que eu falo que ela me suporta, né? Mas, assim, vamos pegar e entender isso certinho. Eu acho que ela me suporta de ela ser o alicerce. Ela traz racionalidade, ela traz percepção, ela traz esse lado emocional. Ela é muito incrível nesse ponto. E ela sempre suportou todas as iniciativas, ou seja, ela sempre estava presente, falando: não, vamos com tudo, vai fazer, vai dar certo. Então é uma pessoa que eu acho que um complementa o outro. Eu sou apaixonado por ela. A gente até completa 24 anos de casado agora, assim, essa semana vai ser muito legal. Parabéns já, de antemão. Obrigado, né? Então, assim, é muito incrível. E daí, junto com a Dé, nós tivemos 3 filhos, que é o Lucas, o mais velho, que está com 20 anos, o Gabriel com 16 e o Brunão com 15. Nenhum deles entrou diretamente nessa parte de Photoshop e tudo mais, tanto é que o Lucas está fazendo arquitetura, né? Então, tem a ver com a parte estética, tem a ver com design, tem a ver com imagens, mas é uma outra percepção que ele vem desenvolvendo e vem colocando. Em casa, a gente sempre deixou muito livre, assim, eu acho que se você conseguir atrelar o prazer ao trabalho, isso vai ser muito bom, né? Então, ou seja, acho que uma coisa não vive sem a outra também. Aquela coisa, em alguns momentos a gente tem que fazer algumas coisas no trabalho que estão além do prazer, mas são necessárias e em toda a profissão tem e tudo mais. Mas se a gente consegue atrelar, que nem eu adoro falar de Photoshop e adoro trabalhar no aplicativo, mas para que eu faça isso, eu tenho que cumprir outras coisas. Eu tenho que estudar muito, eu tenho que me dedicar, eu tenho compromissos burocráticos, vamos lá, que a gente também precisa atender, tenho que falar com o cliente,
ter negativa de cliente, discutir orçamento, essas coisas todas, mas faz parte do jogo. Sim. Então, a melhor coisa que tem é a gente fazer isso de forma leve, levar isso de forma leve. E é isso que eu tento passar para as crianças. Então, ou seja, o Lucas mostrou essa área de arquitetura, tá lá, tá envolvido, tá começando a crescer. O Gá, ele estava na dúvida de arquitetura, daí ele falava sobre administração, ou seja, quando a gente é novo, a gente tem um universo pela Sim. frente, finanças, e ele gosta de dinheiro e tudo mais, né? Eu penso esse relacionamento saudável, de entender que o dinheiro faz parte da nossa vida, é uma Sim. moeda de troca e a gente não pode pensar pelo lado da ganância, mas entender como é que funciona o mecanismo. Uhum. Tanto é que eu venho estudando muito com ele sobre isso. Então, a gente montou uma planilha de investimento, uma planilha de crescimento. Hoje, ele tem, por exemplo, ele recebe o Pix dele, né? Eu tenho uma história muito legal com ele. Ele falou: Papai, posso ter um Pix? Eu falei: Não, você não pode ter um Pix. Ele falou: Como assim eu não posso ter um Pix? Eu falei: Ninguém tem um Pix. Uma pessoa tem uma conta no banco, e daí, a partir do momento que você tem a conta no banco, você pode fazer um Pix ou receber um Pix. Daí eu mostrei toda a dinâmica dele. Ah, então tá bom. Então eu posso ter uma conta no banco? Uma conta no Agora banco você sim. pode. E daí a gente fez todo o projeto. Daí eu falei, então se você quiser receber uma conta no banco, é legal que você tenha uma mesada por mês. Então a gente vai entender o que você precisa na escola, porque ele começou a almoçar na escola alguns dias por causa das aulas à tarde. Falei, então é Uhum. você que vai ser responsável. Se você quiser ir no cinema, daí você tem que aprender a guardar o dinheirinho. E daí, por exemplo, a gente começou a fazer isso e deu muito certo. E ele começou a gostar e ele falou: acho que administração É é o uma boa caminho. coisa. Então, pode ver, desse relacionamento que ele tem de, poxa, prospecção futuro, quanto ele vai guardar, o quanto que ele vai administrar, é muito legal porque ele começou a ver um futuro. E daí eu Uhum. comecei a ensinar investimentos para ele. A gente está, inclusive, tendo um super curso de investimento Olha que para interessante. entender como lá na frente a vida dele pode ser mais fácil se ele aprender alguns hábitos de poupar um pouco mais agora, saber fazer boas escolhas. Por exemplo, ele estava falando: eu tenho que almoçar, papai, 3 vezes por semana na escola. Se um dos dias eu levar um lanche legal aqui de casa, sobra um pouquinho mais e eu posso transferir isso para o investimento. Se eu fizer dois, eu posso ir no cinema e também investir. Então, a gente começa a entender essa questão da base de trocas e tudo mais, o que é muito mágico. Olha Então, que é esse caminho que eu estou trilhando com ele de forma muito leve. saudável. E com o Brunão, que tem 15 anos, já é um relacionamento diferente. O Brunão é um cara super descontraído, super divertido. Acho que o Bruno poderia ser uma pessoa muito boa, por exemplo, na área criativa, como um diretor de arte, porque ele realmente pega as coisas muito rápido, ele consegue ter sacadas muito brilhantes, mas ele também pode ser uma pessoa que venda muito bem, porque eu acho que essa parte de relacionamento e saber conversar e ter essa dinâmica junto com o cliente também pode ser uma outra área. Então, Sim. conversando isso com ele também. Então, é muito legal porque a gente tem esses rituais. Então, diretamente ligada ao Photoshop em si, eu não tenho nenhum filho. Uhum. Mas eu e a Andréia, a gente vem plantando essa semente e assim, deixa eu identificar o que ele gosta, deixa eu identificar alguns pontos fortes. E daí a gente potencializa esses pontos e mostrando para eles que eles podem ser ainda melhores se bem explorados. Muito bem feito. Isso é legal porque você constrói uma base sólida, tudo é explicado e didático. Então, assim, para cada, a cabeça do Alê é muito legal porque divide e ali ele aplica um ensinamento, o filho vê o exemplo e você contextualiza para a didática do dia a dia, das aulas, de Uhum. comportamento. Aí você tem fases, um tem 15, o outro tem quanto? 16, então é 20, 16 e 15. Ah, então são fases próximas. Cada um vai estar num ambiente ali que vai trazer um feedback para você de situações que eles passam. Quando você vai avaliar um aluno, algum bate-papo, alguma conversa, fala assim: olha, eu estou antenado na geração, eu estou sabendo um pouquinho. Uhum. Isso é legal porque tem alguns pais que afastam desse processo. Eles deixam a pessoa É, por conta ali explorar o que tem, mas não acompanham esse relacionamento. E muitas vezes falta esse diálogo, né? Que é importantíssimo isso exato. hoje, né? E por essa geração extremamente interativa ali, tá conectada, mas ter essa relação, esse fundamento, esse acompanhamento familiar é muito bonito. Parabéns, aí. É, obrigado. Eu sempre tive algumas coisas que, para mim, dá muito orgulho, que é nós temos o nosso relacionamento como um todo,
Eu tenho momentos individuais com cada um deles, do tipo assim, vamos na padaria, convida só um. Vamos pegar um negócio no mercado, ou vamos fazer tal coisa, para também ter um momento de intimidade, para, sabe, eu com cada um deles. Tenho rituais com cada um deles, é muito interessante, que nem o Brunão, que eu falei que é o mais descontraído. A gente tem um campeonato de piada horrível, cara. Lá vem. As Nossa, piadas. então assim, sabe, aquelas piores do mundo, assim. Daí você fala assim, cara, eu desculpo uma piada, não importa onde eu tô, eu ligo para ele, falo, Brunão, escuta essa. Daí ele faz assim, não, pai, não. É Não, horrível, mas tá tudo bem, foi bom. Então é legal porque daí o que acontece? Você tem uma relação próxima, leve, claro, aperta quando precisa, como todo lugar, mas a vida acontece de forma plena. Ali. Ó, e já fica o desafio então, Ale. Coloca lá nos seus stories lá as respostas, as piadas que vocês conversam. Coloca lá. Nossa, vai destruir todos os seguidores, vocês não têm noção. As piadas são, cara, são as Pelo piores contrário, do é mundo. isso que É tipo faz rir. aquela, sabe, que é um pontinho amarelo no meio do nada, você fala é um milionário, sabe aquelas coisas assim? E aí, ó, você acha que não vai gostar? Claro que vai, Ale. Já coloca lá que você já vai ter vários likes lá, com certeza. Então tá bom. Ale, e aí, Ale, agora eu queria que você compartilhasse para a gente, reta final aqui, um pouquinho dos cursos, ensinamentos, caminhos e ferramentas que você tem para Tá. apresentar para a galera, né? Como a tua experiência no, principalmente o Photoshop Conference, como que funciona um pouquinho. Então, fala um pouquinho de você agora relacionado a as suas soluções que você oferece para seus clientes e alunos. Eu tenho um site chamado Photopro, né? Foto com PH, Photopro. A ideia seria reunir lá os profissionais que trabalham com Photoshop. Uhum. Dentro dele, eu sempre trabalhei muito na parte educacional, ministrando cursos. Então, assim, que nem eu não me vejo como um artista, que nem eu fiz as imagens, que nem a do incêndio junto com o Rodrigão, que está aqui Essa é linda, essa é atrás, linda. foto minha, tal, como alguns outros projetos que estão por aqui, mas sempre utilizando esses projetos para serem alicerces para eu poder explicar melhor o Photoshop. Dentro disso, sempre viajei o Brasil todo ministrando workshops, então sempre foi minha paixão, adoro fazer isso. E, claro, a pandemia atrapalhou um pouquinho, vamos ver no futuro como é que vai ser, mas paralelo a isso eu tive a oportunidade de abrir um grupo de mentoria. Só um minutinho, Ale. Então é legal. Oi? A bateria aqui deu Ok. uma caída aqui. Deixa eu voltar. Pode concluir aí, Ale. Deixa eu só mudar a bateria. Perfeito. Bom, dentro dessa evolução, né, ou seja, comecei a desenvolver, então eu estava falando dos workshops, viajando pelo país, a evolução natural dos workshops foram cursos, comecei a fazer cursos online, então ficam disponíveis, são cursos específicos, como Apagando Incêndio, que eu tenho aqui, pronto, ele é um curso online, então seria o primeiro momento para você poder aprender alguma coisa comigo, seria através de um curso online, e a partir daí o projeto de mentoria, aonde sim, é um projeto de pegar na mão, com reuniões que a gente tem para conversar, lapidar conhecimento da ferramenta, percepção profissional, estratégias de mercado, postura, criação. Então ali a gente faz, para você ter uma ideia, as reuniões são via Zoom. Uhum. Então é literalmente um bate-papo. E é onde a tecnologia é mágica. Porque, por exemplo, que nem você está em Campinas, eu estou em Itu e a gente está conversando muito bem. Da mesma forma que no grupo nós temos uma pessoa do Cabo Verde, eu tenho uma pessoa de Lisboa, eu tenho uma pessoa que está em Teresópolis, no Rio de Janeiro, outra em Olha que Porto mundo. Alegre, eu em Itu. E é legal porque a gente tem esse encontro, todo mundo, né, interagindo, conversando, aprendendo, que é o mais importante. Então, tudo isso. E claro que o grande sonho era conseguir reunir todo mundo num lugar só. E foi assim que surgiu o Photoshop Conference. Eu falo que é um lugar onde os viciados e os apaixonados pelo Photoshop vivem dias incríveis, porque lá a Verdade. energia que a gente tem é fora da casinha. Quem participa do Conference normalmente fala que existe o antes e o depois de ter participado do Conference. Com certeza. E é muito mágico, assim, é difícil até de explicar, porque eu falo que é o lado intangível. Porque pelo lado tangível, eu tenho que entregar um evento bem organizado, com pessoas falando bem, com conteúdo que agregue para as pessoas, que elas saiam melhores do que elas entraram. Mas o Photoshop Conference, ele consegue trazer um abraço. Ele abraça as pessoas, ele une as pessoas, ele motiva as pessoas, ele agrega valor de vida além de conhecimento técnico. E eu acho que isso é muito sensacional.
Então, torna o evento, assim, algo essencial, é o que eu diria. O ano que vem a gente está completando 20 anos. O ano que vem não, agora esse ano, né? Já mudamos, 2023. É verdade. 20 anos de Photoshop Conference, ou seja, a gente está indo para a 20ª edição do evento. O que é sensacional. Pensa, um evento que dura 20 anos, É muito são forte. poucos que a gente consegue, né, pôr na mão e falar, olha, né, 20 anos é uma história, é uma vida, e a gente está chegando nesse marco de 2.0. A gente está mudando essa relação para realmente falar, olha, esse é o diferencial. Não, e você trouxe muita coisa legal, porque eu tive essa experiência de participar no último, na versão, aqui foi em Campinas, aqui no Teatro E isso a gente Iguatemi. Então, é o que o Léo falou, é um antes do Photoshop que você vem com a expectativa e supera a expectativa, porque ele cria dinâmicas, ele traz times que apresentam no evento, montam um estúdio para tirar foto, tratam. Teve um projeto com a Cadeirode, né? isso. Fantástico, que ele fez fala um pouquinho, olha, porque se eu falar, eu vou Não, então, acabar. Foi esse fantástico. projeto, então vamos lá. O estúdio ao vivo. Grupo Luz sobe no palco, Léo, Cauê, Cris, e eles montam uma foto ao vivo. Isso. Não é assim, uma fotinha. Eles colocaram 20 pessoas dentro do palco, eles colocaram pessoas voando dentro do palco, fizeram toda a construção da imagem, mostrando como funciona a dinâmica do início até o fim. Daí nós tivemos, por exemplo, o projeto da Cadeirode, que é um dos patrocinadores, que inclusive fez essa cadeira maravilhosa, Linda, linda, linda. né? E daí dentro desse projeto a gente estava com Matheus Loreto, Rodrigo de Magalhães, Júnior Rocha e George Rutherford. Ou seja, 4 profissionais, Rodrigo de Piracicaba, George de Teresópolis, Júnior que está trabalhando lá em Blumenau, Matheus que fica em Caxias, fazendo um projeto juntos, diretor de arte, 3D, editor de imagens, fotógrafo, construindo uma foto e mostrando que é possível trabalhar à distância, junto, de forma eficaz, né? Entre tantos outros, o Gão, que veio dos Estados Unidos para Isso. trabalhar junto com a gente, que é o Hugo Senevivo, foi maravilhoso, assim. Então, foi realmente um momento mágico que nós tivemos dentro do evento, com vários instrutores, não citei todos aqui, mas assim, Não, foi. cada um deles agregando de uma forma, e para que a gente possa fazer o quê? Doação, para que a gente tivesse para vocês, que eram os congressistas que estão assistindo, que estão buscando esse aprimoramento no Photoshop, não só na ferramenta, mas no olhar, no conhecimento, no relacionamento, porque o Isso. networking é muito forte, e isso faz toda a diferença. Com certeza. E Ale, assim, de tudo que a gente conversou, a gente sempre faz duas perguntas essenciais aqui no nosso podcast, porque foi um bate-papo muito gostoso, realmente Obrigado. agradável. E a primeira pergunta é: o que que você falaria pro Ale que estava lá com o pai, lá mexendo com fotolito, com a mãe ensinando um pouco da rotina? O que que você falaria para ele, né? Do que você passou, alguns conceitos? Que feedback que você daria para aquele jovenzinho lá? Não lembra o ano que foi, mas que você já começou a ter essa ideia, com uns 12 anos, acredito, né? Dedicação, amor e trabalho. Essa é a mistura, sabe? Só gostar de uma coisa não vai dar certo. Tem que ter dedicação, tem que ter atitude, vai para cima, trabalha, faz, sabe? E o bom senso é essencial em qualquer profissão, para qualquer profissional. Então, saber respeitar, saber entender, saber descobrir limites, essa é a parte muito mágica. Então, beleza. Tá dado o recado para o Ale do passado. E É, Ale, pergunta que a gente faz aqui. Para você, o que é a vida? cara, uma tremenda diversão. Uma viagem que depende primeiro de nós. Tudo que a gente fizer, essa questão da semente, a gente anda a vida esparramando sementes. Algumas nascem, outras não. Mas a essência dessa semente é o que vai dar a vida para a gente. Então, se eu ficar olhando coisas negativas, se eu ficar procurando coisas ruins, é provável que isso fique cercando. Agora, se eu for para as coisas boas, eu vou ser retribuído dessa forma. Vamos pensar agora, passamos por um momento terrível. A pandemia atingiu muitas empresas, muitos profissionais, muitas pessoas de forma assim devastadora, Foi. sabe? Então, ou seja, outras
mais fracas, outras mais fortes, mas todos sofreram um impacto, né? Então foi um momento de muito aprendizado, de olhar para trás e falar, tá, e aí? Como é que a gente vai superar? Como é que a gente vai olhar e como é que a gente vai sair disso? E passamos. E sou muito grato porque tivemos muitas dificuldades no conference, tivemos que fazer uma edição digital. E o que foi mágico? Recebi presentes que eu nem imaginava, de pessoas falando assim, Ale, o que você precisa? Eu estava pensando assim, tô dentro. Cara, mas e aí? Não, tô dentro, tá junto. Eu falo que assim, é quando o universo volta. E se for para deixar um último conselho, assim, não ajude uma pessoa pensando que ela vai te trazer algo de volta. Faça de coração aberto, porque o ciclo ele é muito maior. Então, por exemplo, hoje eu posso fazer algo por você, Daniel, Sim. e daí, assim, se você se lembrar e for bom e agregar, ajude outra pessoa e daí a outra, que essa corrente do bem, em algum momento ela se fecha e isso volta para mim com mais força. Então eu estou fazendo isso não porque vai voltar para mim. Não, o ciclo é assim. Isso. Então não espere assim, eu ajudei tal pessoa e ela não me ajudou com isso. Não, você está olhando para você, olha para fora. Lindo, lindo. Isso eu falo até por isso, porque o acesso à lei é complexo. A lei tem uma rotina e ele tem essa liberdade de conversar com a gente. E eu tô tendo essa liberdade, claro, de compartilhar com vocês esse conhecimento. Isso porque entregar. Porque a gente vai aprender. Então, se a gente retém muito, principalmente a gente tem muito conhecimento, muita coisa, tem que ser só para mim, não, entrega, dedica, porque pessoas vão pegar detalhes importantes que a gente aprendeu aqui e vão crescer muito mais. Faltava aquele estímulo e isso retorna mesmo com gratidão, com certeza, Lei. Você, por ter 20 anos com esse evento e com essa galera que te acompanha, é porque você está fazendo um bom trabalho. Que Deus abençoe sempre você, cara. Que você tenha muito sucesso mesmo. E eu gostaria que você deixasse as suas redes para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho, caminhos para a gente poder e fazer as considerações finais para a gente finalizar esse episódio. Não, super tranquilo. Primeiro adorei, espero que todo mundo que esteja aqui com a gente, você que está assistindo, possa aproveitar cada segundo. Aquela coisa que eu falei lá no começo, quando eu falei lá do feedback. Poxa, se teve alguma coisa que agregou, que ótimo, aproveite ao máximo. Alguma coisa, não é isso, deixa passar e continua a vida de forma leve. Essa é a ideia. Se quiser saber um pouquinho mais sobre mim, é muito fácil. Alequise. Então, ou seja, no Instagram, Facebook, Twitter, tudo Alequise. E o site onde reúne todas as informações é o fotopro.com.br. Então, assim, estou voltando com um projeto um pouquinho mais forte a partir de agora, fiquei um pouquinho mais distante, tirei férias de verdade, mas agora vai estar voltando com tudo. Então, galera, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com você, poder compartilhar, conversar. Adorei a experiência, Adriano, foi realmente muito mágico. Que legal, Ale, muito obrigado, né? Muito sucesso para você. E agora eu vou dar os recadinhos finais aqui, Ale. E aí a gente fica o convite, hein? Fica agendado aqui, assim que a gente tiver a oportunidade de fazer parte 2 aqui, contar mais histórias, vai ser muito legal a gente estar junto aqui, tá bom? É só falar a data. Tá ótimo, meu amigo. Fica com Deus, boa semana, a gente se fala. Abraço. Obrigado. Aqui. Bom, galera, aprendemos muito com o Ale, baita profissional, que conseguiu trazer das experiências de vida, de situações de aprendizagem, a nos tornar pessoas diferentes, não nos apegarmos apenas a receber, mas também a entregar seja um conhecimento, seja uma experiência para que essas pessoas que circulam você possam aprender e sermos pessoas melhores. Tá bom? E pra gente finalizar esse episódio, chegou até aqui, gostou? Taca o dedão aí no like, né, desse vídeo. Faz o seguinte também, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, pessoas que não necessariamente são da área de marketing, comunicação, foto, não, mas para qualquer amigo que você gosta e achou interessante esse conteúdo, compartilha, fala, olha, eu achei muito legal esse conteúdo, eu acho que é importante para você dar uma olhadinha aqui. E aí, compartilhe o link, tá bom? Vai lá também no nosso Instagram, ag.actionplay. Lá você vai conhecer os trabalhos que a agência Action Play desenvolve. Vai ter os cortes desse episódio, além de outros episódios. Se você quer assistir mais detalhes dos outros episódios, vai lá no nosso canal do YouTube, lá tá tudo lá para você lá, de graça.
Estamos disponibilizando também no Spotify para que você possa ter uma experiência de áudio enquanto você faz alguma atividade, você escuta lá no Spotify. Facebook também, o conteúdo desse vídeo aqui completo vai estar disponível no Facebook para que você possa compartilhar com os seus amigos. E não posso deixar de falar, pessoal, do parceiro desse episódio, que é a BIS Proteção Veicular. A BIS é uma associação de proteção veicular que ela protege o teu veículo contra roubo, furto, colisão, fenômenos naturais. Então, se você tem aquele patrimônio que você conquistou e você não quer perder esse patrimônio por um roubo, por um furto, proteja, para que você fique tranquilo, viaje em paz com a sua família e o seu veículo protegido. E também, se você tiver alguma dificuldade, precisa de um guincho, tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Então, por mais que a BIS é da cidade de Campinas e região, se acontecer algum problema no Brasil, ela tem uma assistência para você. E outros benefícios que, se você quiser saber mais, entra no site da BIS, que é abis.org.br. Lá vai ter um formulário para você colocar o teu veículo, os seus dados lá, e aí um consultor vai entrar em contato com você e te explicar muito melhor do que a BIS tem para te oferecer, tá bom? Dado esses recadinhos, entra lá, abis.org.br. Pessoal, agradeço imensamente vocês terem chegado até aqui, assistido esse conteúdo. É uma experiência que o OnPlayCast tem de escutar e aprender com pessoas incríveis, histórias inesquecíveis que todo mundo precisa saber, porque vamos aprender sempre com eles, tá bom, pessoal? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!